Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação de um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos. Lembro a vocês que no vídeo anterior eu tinha ficado de uma saia justa. Eu supunha estar fazendo com a Dana uma regressão, quando de repente eu percebi que a regressão foi um tipo de catapulta, foi apenas um impulso que a levou a uma projeção astral de altíssimo nível. E aí, nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque era uma situação extremamente desconhecida, e eu só tinha agora uma maneira de resolver isso, através do tarô. A minha inteligência cortical não era capaz de resolver o que fazer. Continuar aquele processo sem saber o que eu estava fazendo? Impossível. O tarô ia me dizer. Eu sou mestre de tarô e faço tarosofia, que é a faculdade de tarô. Então vamos começar lendo para não perder tempo. Esse vídeo se chamará O Conselho do Mestre 4. Fiz, como eu supunha, a colocação do tarô que denomino o Conselho do Mestre. Era 19 de março de 2012. E o que eu queria era saber se o trauma do afogamento poderia ser vencido e de que modo. As cartas foram Shin, Tao e Kof. Shin, Tao e Kof. Mas isso não é o tarô? Não, mas acontece que essas cartas têm uma relação com o tarô. Então, aqui nós temos o nosso curso de Ictis. Tá vendo? Tarosofia, Árvore da Vida, Ictis. E aqui há uma relação entre as cartas do tarô e as letras hebraicas. Isso foi Eliphas Levi quem fez. E então, por essa relação, as cartas que apareceram do tarô foram, na verdade, essas. São cartas grandes que eu fiz para dar aula. O mundo, a força, aliás, a força não apareceu logo. Foi o mundo, o andarilho, chamado louco, a lua. E depois apareceu a força. Então apareceram essas cartas do tarô na colocação o Conselho do Mestre, que são 4 cartas. Então essas 4 cartas não apareceram de uma só vez, apareceram 3, essa não apareceu. Então apareceram apenas essas 3 cartas. Pelo meu guia, como eu já disse a vocês, nós temos, isso vai aparecer depois. Então, aparecendo essas cartas e fazendo a consulta ao meu guia, que eu fiz com muito trabalho, que está aqui, é pequenininho, mas fala qual é a relação, então vocês vão perceber facilmente que aqui nós temos uma relação, aqui nós temos as letras hebraicas, né? E aqui nós temos a relação entre as letras hebraicas e as cartas de tarô. Então foi um trabalho demorado, um trabalho percussiente que eu fiz. Eliphas Levi, aliás, é quem fez, eu aqui apenas adaptei. Essas legendas ligam a relação entre as cartas do tarô, que são 22, e as letras hebraicas, que são 22. Então, eu tenho como saber qual é a relação entre as cartas hebraicas e as letras hebraicas e as cartas do tarô. Então, como eu disse, o que é que aconteceu? As cartas que deram na colocação Conselho do Mestre foram o mundo, o louco, na verdade é o buscador, a lua e posteriormente apareceu a última. Então, sabendo da relação entre essas cartas com as letras do hebraicas, então selecionei as letras hebraicas equivalentes, que são o Shin,
o Tau, o Kof e, posteriormente, equivalente àquela outra, o Kaf. Assim, eu tinha, porque meu jogo é assim, a relação tarosofia relaciona as cartas do tarô com as letras hebraicas. E aqui eu estava com essa relação feita. Então, tendo esse resultado, pude crer que nós teríamos sucesso, porque vamos mostrar por quê, vamos explicar claramente o porquê. Essas cartas e essas letras nos deram a certeza do sucesso. Daqui a pouco direi por quê. Decidido a ter uma decisão definitiva, pedi que ela voltasse ao relax. Então saímos da mesa onde eu coloco o tarô, onde estávamos sentados, uma mesa redonda, e pedi a ela que deitasse no tatame e relaxasse. Ela o fez, mas confessou estar sentindo medo. Fiz com que ela sossegasse, garantindo que eu também faria projeção com ela. Eu acompanharia. Eu senti que tinha, naquele momento, poder para fazer a projeção. E quando ela projetasse, enquanto ela estivesse na regressão, tudo bem, para lá. Mas na hora que ela projetasse, eu iria sair do corpo e ia com ela também. Ao garantir isso, ela sossegou. Uma vez que ela estava, então, deitada, relaxada, ainda lúcida, mas meio entre o céu e a terra, descreveu, então, o que estava vendo. Então, começamos como se fosse uma regressão. Estou entrando em uma caverna. Acompanha-me um anjo que tem asas de fogo e segura uma espada. Imediatamente decodifiquei. O anjo da espada é um arcanjo famoso que se chama Micael. Peguei a figura para que vocês possam ter uma ideia, né? Segundo a descrição dela, era essa. Quer dizer, aqui a diferença é que aqui, no lugar dessas nuvens, ele tinha asas de fogo. Como eu não encontrei a figura, então suponho que essas nuvens aqui seriam asas de fogo. Então, ela disse que estava entrando numa caverna acompanhada de um anjo, e esse anjo é aquele dali. Aqui vamos ver a caverna. Aqui nós estamos dentro da caverna. Essa parte escura é o interior da caverna e a parte clara lá fora com a cascata é a floresta. Então ela estava entrando nessa cascata, nessa caverna, segundo o relato dela, vindo dali daquela floresta, e Micael estava acompanhando ela. E aí, quando ela fez isso, quando ela disse isso, eu automaticamente saí do corpo, projetei e fui junto com ela. Eu tinha prometido e aí senti o poder que poderia fazer isso. Segui ambos, mesmo sem ter recebido ordem ou permissão. Minha presença não parecia incomodar os dois, mas minha pergunta, sem resposta até aquele momento, era: em que veículo, corpo ou dimensão nós estávamos? Eu não sabia. Eu estava acompanhando, mas eu não sabia, não tinha noção. Estava um processo muito elevado, muito complicado, no plano muito alto. Dos 12 que eu sei que existe, cheguei ao 8, mas eu não sabia em qual eu estava. Mas, quando ela saiu do corpo, encontrou com Micael e entrou na caverna, então eu estava ali do lado dela. Então estávamos os três. Essa ignorância me deixava um pouquinho inseguro, né? Mas a companhia do arcanjo, né? Do grande anjo, me deixava mais à vontade. Então eu não raciocinava, mas confiava nele e ela confiava em mim. E nós entramos então nessa caverna, os três, ele à frente, ela atrás dele e eu do lado dela. Tentei saber o que é que estava acontecendo. Em que plano estou? Em que dimensão? Em que corpo? Não veio resposta e aquela confusão
embolou minha mente, eu decidi silenciar a mente e zerei. Calei a mente. Isso a gente aprende quando pratica yoga, silenciar a mente. Decidi, então, entrar na caverna com a Dani. E ela esclareceu ter perdido o medo que sentiu inicialmente. Então ela começou com medo, e aqui a essa altura, engraçado, fora da caverna ela confessou medo. Dentro da caverna, comigo e com o anjo, ela disse que tinha perdido o medo. Coisa curiosa. Então entramos na caverna. E sublinhou que estava em um local que era muito alto no sentido espiritual, muito elevado, um plano muito elevado, com uma sensação de profundo relaxamento. Ela estava lúcida, mas a sensação que ela tinha era que ela estava num nível de relaxamento abaixo de 9 ciclos. Quer dizer, é dificílimo chegar a isso. E ela disse isto. Jamais saberemos qual era esse nível de relaxamento. Eu apenas tive o poder concedido pelos mestres de acompanhá-la. Raciocínio, saber o que é, nada. Não sabia, portanto, dizer qual o nível de relaxamento em que ela estava, né? Como é que eu estava ali acompanhando ela, sem ter recebido permissão nem convite para acompanhá-los, mas o arcanjo não se incomodou e ela, pelo contrário, parece que sentiu-se mais confiante ainda na minha companhia e na dele. Então, Micael nos conduzia, o anjo da espada, e eu estava absolutamente seguro e tranquilo. Avisou que sabia, ele passou para ela uma mensagem telepática, que estaríamos de volta logo, ou seja, aquele fenômeno, aquela ida, aquela viagem, aquela projeção, era algo rápido. Isso ela soube telepaticamente por uma mensagem de Micael. E que além das letras mencionadas, que eu já mostrei para vocês, tinha nas mãos um CAF, que lhe dava uma imensa sensação de bem-estar. Então, nós tínhamos aqui, através das cartas do tarô, relacionando pela tarosofia as cartas do tarô que estão aqui, com as letras hebraicas aqui, então ela viu o Shin, ela viu o Tau, ela viu o Kof, e aí, de repente, ela disse: estou com uma outra letra na minha mão, que não apareceu no jogo, não apareceu. É uma carta que depois vai aparecer. Eu posso até mostrar logo a vocês qual é essa carta, né? Essa carta vai dar um desdobramento enorme. Então, aquelas letras estão relacionadas com essas cartas. O mundo, o andarilho, o louco ou o buscador, a lua, e ela disse que estava com a carta Kaf, que tem uma ligação com a força. Simplesmente disse isso. Estou com uma letra a mais na minha mão. E essa letra não tinha aparecido na colocação de tarô que eu tinha feito. Achei estranho, mas tudo era estranho. Não dava para entender nada, nem tentar entender nada. E disse que o fato de estar com essa carta na mão, o nome da carta é Força, lhe dava uma sensação muito grande de bem-estar e de fortaleza. É essa a carta equivalente. A força significa a força mesmo, fortaleza. Então, claro que era fácil entender porque que essa carta, equivalente à letra Kaf, dava a ela a sensação de fortaleza, porque é a força que acompanha a carta. Continuemos. Micael disse a ela, tudo telepaticamente, que a vivência daquele fenômeno, daquela projeção, aquele misto de projeção e de regressão, garantiria resultados concretos. Olha que coisa fabulosa. Ele disse a ela: o que nós estamos fazendo aqui
garante que você terá resultados concretos, ou seja, nós estávamos a caminho da vitória. Após pronunciar essa declaração, Micael, ele disse que isto era um decreto. Eu decreto que, depois desta projeção, depois desses fenômenos que nós estamos vivendo, dessa experiência, você verá na sua vida resultados concretos. E aí, o anjo abriu, o anjo desapareceu, ela abriu os olhos e voltou lentamente. Notei que estávamos atingindo o estado alfa, estávamos voltando. Alfa, 10,5 ciclos, é o nível onde nós relaxamos e começamos a projeção astral. Nós estávamos em 9 ou 8, porque eu senti que estávamos voltando e voltei a deglutir. Ou seja, estávamos aquém de alfa e estávamos voltando e passando por alfa. E, enfim, na volta, passando por alfa de 8, 9, 10,5, que é alfa, chegamos a beta, que são 21 ciclos, o normal. Estarmos de volta ao nosso biorritmo normal. Estarmos no tatame de novo, conscientes, lúcidos, sabendo o que tinha passado. Eu tinha visto tudo porque tenho esse poder, sou paranormal, e eu tinha acompanhado toda a aventura dela. Agora, não era mais uma incógnita para mim, porque não era narrativa. Eu tinha ido com ela. Na primeira também ela disse que sentia a minha presença ao lado dela e que isso dava confiança a ela. Necessário se faz agora alguns esclarecimentos. Nós estamos de volta. Micael sumiu, a caverna sumiu, tudo aquilo era projeção astral, era em outro plano. E agora eu preciso dar uns esclarecimentos a ela. Ela não está sabendo o que aconteceu. Eu estava bolado, imagina ela. Esse esclarecimento servirá para ela e servirá também para vocês. Então, vamos colocar agora os neurônios para funcionar, porque o que eu vou dizer é alta técnica de tarosofia. Como eu disse, tarologia é o ABC do tarô, tarosofia é a faculdade de tarô. Então, preparem-se para botar os miolos para funcionar. Não será nada simples, viu? Vou logo começar a explicar. Não vai ser fácil de entender. Vamos nos preparar para raciocinar. Então, o que vou dizer agora foi o que eu disse a ela, para que ela entendesse o que tinha acontecido. Que é muito complicado mesmo. É uma técnica complexa, que eu estou acostumado, mas eu estava ali bolado, eu estava sem conseguir raciocinar, agora não. Agora eu já estava de volta, ela estava de volta, ela estava deitada ainda mais de olhos abertos, tinha voltado a 21 ciclos, que é o nosso biorritmo normal, mas nós viemos de 8, 9, 10,5, e aí viemos até chegar a 21 ciclos, e ali estamos no nosso biorritmo normal. O biorritmo normal são 21 ciclos, né? Então, quando você faz uma coisa muito, muito apressada, você chega a 27, mas 21 é o normal. Então, nós estamos no nosso normal. Então, eu disse a ela, veja bem essa prancha. E mostrei a ela isso. E pense que é uma cidade, um estado, um país ou algo assim. É possível? Ela afirmou com a cabeça. Eu disse, nós estamos aqui. Se for uma cidade, nós estamos nesse edifício. É o nosso ponto de partida. E o resto são outros edifícios. E nós temos que chegar aqui. Então, isso é a planta de uma cidade grande, como Rio de Janeiro, São Paulo. Nós estamos aqui, é o estado em que a gente estava mentalmente, né, para conseguir a cura e fazer com que ela fizesse a faculdade com facilidade, voltando a raciocinar. E isso seria chegar aqui. Então, estávamos nessa situação, ela com o raciocínio embotado, e eu fui afetado, porque fiquei sem conseguir raciocinar, e eu disse a ela, nós vamos passar por essas outras casas e vamos chegar aqui. Se chegarmos aqui, acontecerá o que Micael disse. Então, a vitória é certa e resultados concretos aparecerão.
Então, isso agora é importante. É um mapa de uma cidade. E nós estamos nesse edifício da cidade, chamado Keter. E nós vamos ter que passar ou não por aqui, mas por esse... Tem caminhos, tá vendo? Tem ruas, e vamos ter que chegar aqui. Malkut é o destino, significa o reino, a realização. E nós estamos em Keter, que quer dizer a busca da coroa. Ela disse que estava entendendo. Então, falei para ela, fica claro para você que nós estamos em Keter. Vamos imaginá-lo como um edifício de uma cidade grande e que nos dirigimos para a nossa meta, que é a vitória, que nos dará o que você quer e o que eu estou tentando lhe dar. Que está aqui em Malkut, o reino, aqui é a coroa e aqui é o trono. Então quem tem uma coroa é um rei, e todo rei precisa de um reino, de um trono. Dá para você entender a prancha que eu estou te mostrando como uma cidade, e nós estamos nesse edifício, e tem essas estradas, essas ruas, e nós precisamos chegar aqui. Ela disse perfeitamente. Claro. Pode continuar. Então, continuei. Sigamos nosso itinerário. Vamos pegar as ruas que as letras indicam. Então, as letras indicam ruas. Cada letra daquela indica ruas. Então, primeira letra, Shin. Shin, segundo o nosso mapa Pictis, indica que nós estávamos, é melhor com a prancha, já estávamos aqui, Netzah. Isso aqui se chama Netzah. Então nós já tínhamos dado um salto daqui, vindo por alguma dessas ruas que eu não sei qual era. Nós tínhamos chegado a Netzah e aqui está o caminho Shin, a rua que leva para Malkut e que tem o nome de Shin. Nós estávamos pertíssimo do nosso objetivo. E aí, mas não era só Shin. Então havia outras letras. Então, além do Shin, nós passamos por outra rua, Tal. E eu perguntei a ela, então, Tal é este caminho aqui. Então nós vínhamos direto, nos desviamos e viemos por essa rua adjacente e finalmente nós também percorremos essa. Então nós fizemos 3 ruas. Saindo daqui, passamos por essa embolada, não sei como, né? Eu estava acompanhando ela, mas estava muito fixado no processo. O fato é que nós estávamos fazendo este caminho e este caminho. Aqui é o objetivo, aqui é o sucesso. Esse é o mapa da mina. E ela entendeu. Estão entendendo? Estávamos aqui, a coroa, coroados, mas sem um trono. E teríamos chegado aqui. Ela sentar no trono de rainha e reinar. Isso significaria o sucesso. É assim que nós entendemos a taurosofia. Complexo? Talvez sim. Mas é apenas, veja, uma cidade com muitos edifícios e nós estávamos em um e tínhamos que sair desse edifício através desses caminhos para chegar até esse edifício que, simbolicamente, significaria a vitória, a conquista do objetivo desejado. E ela disse que estava entendendo. Agora, eu preciso saber se vocês também estão entendendo. As cartas do tarô que se ligam àquelas letras, vou repetir, então são o mundo, o louco, a lua. E ela disse que agora sentia que estava nas mãos dela estava com essa carta. Bom, olha que coisa curiosa. Não tinha saído essa carta no jogo. Então, voltando para a carta e seguindo o nosso roteiro do mapa Ictis, o que acontece é que aqui está dito quais são as ligações. Então, essas ligações seriam as seguintes. A letra
Shin nos coloca nessa rua. Então, saindo daqui, nós já estávamos, por alguma razão, não sei como chegamos a essa rua. Olha, o objetivo é esse. Estávamos partindo daqui. Então, chegamos a essa rua. Bastava partir de Netzah para Malkuth. Estávamos nesse caminho. É o que diz a letra Shin. Depois, a letra Tal. A letra Tal diz que nós estávamos também nesse caminho, ligando Yesod a Malkuth. Isso leva direto de Keter, em uma linha reta, até Malkuth. E, finalmente, a letra Kof dizia que nós estávamos nesse caminho. Nós estávamos, então, em 3 ruas que iam levar de Keter, de onde nós estávamos, para Malkuth. Do ponto de partida para o ponto de chegada. Do desejo à realização do desejo. Então, de Hod para Malkuth, que é Kof, Tal de Yesod para Malkuth e Shin de Netzah para Malkuth. Então nós estávamos nos dirigindo apressadamente. Atribuir isso ao poder de Micael. Ele nos fez chegar aqui, porque eu não tinha a menor ideia de como tínhamos passado por aqui, por essas casas, chamadas Sefiras, porque o nosso ponto de partida era esse. Em todo caso, abri mão de tentar compreender. Não dava para tentar compreender. O processo era complexo demais para eu compreender. Espero que vocês tenham compreendido. Então, entenderam? Nós estávamos indo poderosamente e com muita facilidade, graças ao arcanjo que, com a espada na mão, brilhando, iluminava o caminho, e nós estávamos indo para o nosso objetivo, para conseguir o desiderato, o que pretendíamos, o objetivo. E Micael tinha dito: esta experiência terá resultados concretos, ou seja, você vai ver que você não está fazendo um sonho, você não está imaginando nem fantasiando. A vida vai mostrar que você, de fato, conseguiu. Isso era extremamente animador. Ele garantiu que era o que estamos fazendo, através das cartas, o caminho certo. Então, as cartas, Kof, que é equivalente ao caminho de Hod a Malkuth, a letra Tal, que é o caminho de Yesod a Malkuth. Então tudo ia para Malkuth. E Shin, que é o caminho de Netzah a Malkuth. Então Micael tem nos conduzido através de 3 caminhos, que estávamos aqui, nessas 3 esferas, nessas 3 casas, tínhamos saído daqui e estávamos Hod, Netzah e Yesod. Estávamos aqui. Como? Não sei. Estávamos em 3 lugares ao mesmo tempo. E esses 3 lugares tinham 3 ruas, e essas 3 ruas iam nos colocar na metáfora de ser uma cidade grande, e nós estávamos agora, então, em casas que, seguindo as ruas, iríamos chegar à casa que nós queríamos, que significava a vitória. Entendido? É assim que funciona a tarosofia, viu? Então, disse a ela: seguimos nosso itinerário, que está sendo dado pelas letras que foram visualizadas, Shin, Tal e Kof. Elas são como estradas indicativas do nosso percurso. Entendeu o processo? Ela disse sim. Entendi. Respondeu afirmativamente. Vamos nos colocar a caminho seguindo a direção dessas 3 letras, ou seja, nós não sei como nos desdobraríamos, bilocaríamos, multilocaríamos, íamos fazer os 3 caminhos de vez.
Nós íamos fazer 3 caminhos de vez. Tínhamos saído daqui, estávamos agora em Hod, Netzah e Esod, e em 3 corpos diferentes, eu e ela, Micael tinha desaparecido, e íamos chegar a Malkut. E ele disse: eu decreto que isto se realize. Eu decreto, ou seja, eu ordeno, eu garanto que isso vai se realizar. Eu estava completamente confuso antes, mas agora não. Agora já estamos lúcidos, já estamos de volta. Então, chegamos aí, estamos a um passo do nosso objetivo final. São 30 minutos, eu vou encerrar aqui. Então, ela entendeu tudo, o processo, que nós saímos do edifício base, onde estávamos, a situação, o desejo, e passando por aqui com Micael sem saber como, chegamos até essas 3 casas, né? Hod, Netzah e Esod, simultaneamente nos multilocamos, ou seja, 3 corpos diferentes aqui, eu, ela e Micael, e estarmos agora caminhando para Malkut. Malkut significava conseguir o efeito desejado. E Micael disse: eu decreto que vocês continuem. Nas cartas de tarô, que foi o que eu fiz, o jogo que eu fiz o Conselho do Mestre, para saber que aquelas eram as letras, então esta é a letra Tau, esta é a letra Shin, esta é a letra Kof. Então, o mapa estava tranquilo e nós estávamos nos aproximando do nosso desejo, do nosso ponto de chegada. Como? Só Deus sabe. Depois eu vou compreender, mas nessa altura do acontecimento eu não compreendia nada. Então, aqui ficamos. Vamos parar o vídeo aqui porque é complexo, mas já estamos de volta, lúcidos, ela sentada, eu sentado, eu explicando para ela tudo isso e ela dizendo: entendi. E aí eu disse, Micael disse que fez um decreto. Através da palavra poderosa dele, ele disse que nós teremos sucesso. Que isso aqui não é uma imaginação ou fantasia. Que nós estamos indo na direção certa. E que vamos, então, chegar através de 3 caminhos. Vamos passar pelo caminho que leva até o mundo. Vamos passar, que é o caminho tal. Vamos passar pelo caminho que leva até o mundo também, mas através de Shin, que é o que essa carta diz, e vamos passar pelo caminho que leva a Malkut através da Lua. Então, todos os 6 caminhos nos levariam ao nosso destino. Para surpresa minha, ela disse para mim, vai dar 35 minutos, ela disse para mim que vinha, então, uma outra letra. Eu estou sentindo nas minhas mãos uma outra letra que não apareceu no jogo, que era Kaf. Kof é uma coisa, Kaf é outra coisa. Então, Kof é o caminho da Lua, dessa carta que apareceu no jogo, e Kaf é o caminho da força, da fortaleza. E aí ela disse: estou me sentindo extremamente forte. Já era o primeiro efeito daquilo que Micael disse. Eu garanto que, por um decreto meu, se realizará o que vocês querem. Aquilo foi para mim a coisa mais maravilhosa que existiu. Ter a garantia de Micael de que nós estávamos no caminho certo e, através dessas 3 ruas, né, tendo saído daqui, nós, estou repetindo para ficar claro, nós passamos por esse meio, por essa teia de aranha, nos multilocamos e em Hod, Netzah e Esod, nós, através dessas 3 ruas, Shin, Tau e
Kof, nós estarmos nos aproximando de Malkuth, que significava a vitória. Então, estarmos perto de conseguir aquilo que nós tínhamos desejado e pelo que estávamos lutando. Vamos então ficar aqui, para que o vídeo não fique cansativo, porque ele é extremamente complexo. Então, até o próximo vídeo, onde nós completaremos. Vamos chegar a Malkuth. Estamos em 3 caminhos multilocados, em 3 casas diferentes, mas todas as 3 vão levar para Malkuth. Lembram disso? Né? 3 casas diferentes, Hod, Yesod e Netzah. Mas todas elas levam, se formos de Hod, pelo Shin, chegaremos a Malkuth. Se formos por Yesod, pelo Tal, chegaremos a Malkuth. Se formos de Hod, aqui é Netzah, eu disse Hod. Aqui é Hod. Se formos por Hod, chegaremos a Malkuth. Então o destino estava aqui, perto, à nossa frente, já debaixo dos nossos olhos. Eu estava feliz. Então, vamos esperar. No próximo vídeo, nós diremos o que é que aconteceu, mas o fato é que não estávamos mais com Micael, ele tinha desaparecido, mas tinha nos feito percorrer os caminhos, as ruas, fazendo assim o trajeto que as letras indicavam. Ele havia desaparecido, mas estávamos agora somente nós 2, e ele tinha nos deixado a sensação de estar envoltos pelo poder cósmico. É indizível. Não dá para dizer o que é. Uma sensação de força, de poder, que envolve a atmosfera, o tempo e o espaço se transmutam e se transformam. Nós já estávamos de volta, mas estávamos nos sentindo envoltos dentro do ovo cósmico, dentro do poder cósmico. É nessa situação que eu vou parar esse vídeo, para que vocês possam processar e entender. Vamos chegar ao objetivo desejado. Esse é o decreto de Micael. Através dos 3 caminhos. Shin, Tal e Kof. 3 estradas. Para onde? Para Malkuth. Malkuth significa o quê? A realização do que nós desejávamos. Tendo saído de Keter, que é o desejo, agora vamos para a concretização do desejo. Então, até o próximo vídeo.